Olá, seja bem-vindo ao Bahia Empreendedora. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios o empresário Júlio Almeida, ele que é franqueado do Inverno de Itália, que vai falar um pouquinho sobre esse segmento de cafeteria. Ele que foi convidado pela CDL. Júlio, seja bem-vindo ao Bahia Empreendedora. Obrigado, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também a CDL e o Sebrae, né, grandes parceiros nossos comerciais, que está aqui representando a gente no comércio. Parceiros muito importantes. Agradecer também à TV Abrolhos. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá, vamos começar aí falando desse segmento tão importante, né? Que é o das cafeterias. Júlio, conta aqui pra gente. A gente sabe que a nossa região aqui é a grande produtora de café Conilon. Agora fala pra gente aí como surgiu a ideia de montar uma cafeteria e fazer parte de uma franquia tão importante, né? De uma rede tão importante como a Inverno de Itália. Sim. O café está presente nas nossas mesas todos os dias, né? É uma bebida que a gente tem contato diariamente com ela. Me cite aí 5 pessoas que não bebam café. É difícil. Então, falando de segmento, é um segmento muito bom, esse ramo de cafeteria. É um segmento a qual eu me identifico. E a franquia Inverno de Itália foi uma das empresas que me chamaram a atenção. Primeiro pela tradição, porque a marca já tem 100 anos aí que trabalha com café. Então, antes da cafeteria em si, tem-se o trabalho de produção de café. Então, há mais de 100 anos que nós estamos produzindo café de qualidade. E a gente trabalha com cafés próprios, né? Um dos nossos diferenciais é o trabalho com cafés da nossa própria marca. A gente não recorre a terceiros, não produz com parceiro. A gente produz o café próprio. Isso, como você mesmo falou, acaba sendo um diferencial, né? Aí, no caso, tem as concorrentes, né? Mas esse é diferencial no caso do Inverno de Itália. Agora, fala aqui pra gente como você vê o comportamento, né, do consumo de café aqui em Teixeira de Freitas. Não o cafezinho do dia a dia ali em casa, mas como um café expresso, como um café gelado, outras formas de se utilizar o café. Como você vê esse consumo aqui em Teixeira de Freitas? Sim. O consumo de Teixeira de Freitas ele vem aumentando gradativamente, né? Se você pega um café especial, um café arábica, ele é uma bebida praticamente totalmente diferente de um café que você compra na gôndola, visto que os cafés que a gente toma no dia a dia, eles possuem muitas misturas, exatamente. E o nosso café tem realmente gosto de café. É o gosto real do café que você pode encontrar nas nossas lojas. Então o segmento de cafeteria, de café especificamente, vem crescendo aqui em Teixeira de Freitas e as pessoas estão gostando muito de conhecer um produto de qualidade. Porque antigamente, né, você pega 20 anos atrás, você não tinha um conhecimento de que existiam cafés diferenciados, cafés gourmets, cafés especiais. Isso vem de uma leva de, vamos colocar, de 10 anos para cá. Então as pessoas aos poucos estão aprendendo a tomar os nossos cafés especiais e mais ainda o café expresso, né, que em grandes cidades, como Teixeira está se tornando uma grande cidade, o consumo de café expresso também tende a aumentar, porque as pessoas querem também uma coisa mais rápida, né? Certo. Falando dessa questão do comportamento, quais são os principais desafios, né, no seu segmento para você empreender, né, nessa área e as oportunidades que você também enxerga? Sim, os desafios e as oportunidades que você enxerga sim. nesse mercado aí. Bom, falando de oportunidades, nós estamos situados ali ao lado da Academia Gil, que é uma das maiores academias daqui de Teixeira de Freitas. E uma das oportunidades que a gente enxergou foi visualizar esse público fitness. Um público que não tem o hábito de consumir lactose, não tem o hábito de consumir açúcar. Então, assim, a gente vem implementando novos produtos com essa temática direcionada para esse público fitness. Quem gosta de comer seu docinho, vai ter seu docinho, vai ter seu cafezinho com açúcar, enfim. Mas quem é desse meio fitness, que não tem esse hábito de consumir esse tipo de produto, a gente está implementando aos poucos. E falando agora um pouco sobre as dificuldades, todo empreendedor, o cara que para ser sincero, abre um negócio aqui no Brasil hoje, é realmente bem complicado, bem complexo, para ser sincero, por conta de questões tributárias que às vezes
nem o próprio contador, o cara que está preparado ali, ele entende, quem dirá nós que estamos ali, né, tentando entender. Questões tributárias, o valor infelizmente, o nosso real ele vem perdendo valor de mercado a cada dia que passa, então isso se torna um desafio para nós, porque os insumos muitas das vezes são cotados em dólar. O próprio café. Exatamente. Então, se o dólar sobe, se o real perde valor contra o dólar, infelizmente os nossos insumos vão lá para cima. E é um desafio, a gente tem que equilibrar tudo isso, né? Oferecer um bom produto, um bom serviço e que isso fique acessível para as pessoas. E falando em serviço, Júlio, a questão da mão de obra também é muito importante. Acaba sendo também uma dificuldade encontrar uma mão de obra que seja qualificada, ou você já tem facilidade de preparar essa mão de obra ali do zero? Sim. A gente trabalha lá hoje com os nossos colaboradores de maneira que a gente também aprende com eles, né? A gente tem todo o treinamento, passa por toda a expertise lá do negócio, para eles estarem imersos realmente dentro do negócio, mas acaba que eu particularmente não tenho muito o que reclamar, não. Poxa, a equipe que está comigo está sendo uma equipe muito bacana, eu aprendo com eles, elas aprendem comigo também, então está sendo uma troca bem legal, Mas, realmente, se você pergunta para outros empreendedores, é um gargalo e também de nichos diferentes, é um gargalo que costuma realmente calejar o empreendedor de falta de mão de obra qualificada. Eu, particularmente, não tenho esse problema, né? A gente tem uma imersão bem bacana com nossos processos também bem definidos, então isso ajuda, mas é um desafio, sim. Então, Júlio, voltando aqui àquela parte que você falou do fitness, né? Por exemplo, de estar do lado de uma academia, de uma grande academia, acaba também influenciando nas adaptações da sua própria loja ali, né? Que outras demandas você consegue enxergar aí que vem fazendo a transformação também do seu negócio? Assim, surgiu um novo perfil. E aí você vai em busca de atender esse perfil de demanda aí. Acontece isso? Então, nossa loja ela costuma ser bem democrática. Realmente, o perfil de pessoas que frequentam a nossa loja ele é bem diverso. Então, tem público do setor fitness, tem um pessoal que gosta de docinho, tem o próprio pessoal que gosta de um docinho depois da academia, né, que está ali na dieta e acaba que sente falta de um doce, alguma coisa assim, alguma coisa mais que atice mais o paladar. Então, sim, o mercado hoje ele muda constantemente, né? Vão surgindo novos públicos e a gente tenta adequar a nossa loja ao nosso público. Agora vamos lá. Teixeira de Freitas, como você mesmo falou, é um mercado que vem crescendo, uma cidade que vem crescendo cada vez mais, em várias áreas, né? Polo de saúde, polo de educação, entendeu? Um comércio pujante, forte, né? E aí, qual a sua expectativa, né? Com a sua franquia, a sua loja lá, para o futuro? Bom, o comércio de Teixeira, né? É a mesma coisa que chover no molhado, todo mundo já sabe que o comércio de Teixeira é um dos maiores polos daqui do extremo sul da Bahia. Então, o comércio de Teixeira crescendo, né, que a expectativa é essa, que o comércio de Teixeira cresça, e sempre cresça, a expectativa também é que nós acompanhamos esse desenvolvimento de Teixeira de Freitas. É um setor muito bacana, então assim, meus amigos aí que tem cafeteria sabe, é um setor que dá para brincar com muita coisa, dá para você, inclusive, interagir com outros nichos. O setor de cafeteria ele é bem democrático por conta disso. Então, minha expectativa é uma expectativa muito boa para o futuro, nos próximos médio e longo prazo, que algumas coisinhas aqui no Brasil, em geral, estão um pouquinho fora do trilho, mas a nossa expectativa é que ao longo do tempo, que o vagão encaixe no trilho e as coisas fluam naturalmente. Certo. Júlio, isso aqui é para aquelas pessoas que estão te acompanhando aqui no Bahia Empreendedora. Na sua opinião, como deve ser uma boa
cafeteria. Aí vai falar você como consumidor, como você enxerga o consumidor. Para você, como é uma boa cafeteria? Bom, primeiro de tudo, né, uma cafeteria tem que ter um bom café. A gente costuma falar que o básico do básico é ser bom em fazer café. O que a gente sabe fazer, no mínimo, bom é café. Então, ter um café de qualidade, ele ajuda o nosso setor a crescer de produtividade. Porque, se você coloca cafeteria no nome, é sinal que lá você tem que vender um bom café. Mas não apenas isso. As pessoas que trabalham, a gente que trabalha nesse ramo, temos que ter também um bom atendimento ao público, que isso é fundamental. É uma coisa deficitária que realmente, quando a gente às vezes anda pelo comércio de Teixeira, é uma coisa que realmente está carente de treinamento, de capacitação, de qualquer que seja as falhas. Então, e ter um bom atendimento também é primordial para quem mexe com esse ramo. O setor de Teixeira de Freitas está muito carente em questão de bons atendimentos. Quando você roda pelo comércio de Teixeira, às vezes falta um pouco de capacitação, de treinamento. Então, vocês condicionar a sua equipe a atender bem, a ter um carisma, a conversar com o seu público, a enxergar o seu público ali. O cara que está sentado, às vezes ele quer tomar um café, mas ele quer bater um papo também. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para que nosso setor seja visto da melhor forma possível. Júlio, a gente está chegando aqui ao final e a gente tem uma pergunta que é característica aqui do nosso programa, né? Que chama-se o pulo do gato. O pulo do gato alguns falam virada de chave, mudança de rumo. O Júlio sempre quis mexer com comércio ou não? Qual foi o pulo do gato ali? Então, eu sou engenheiro químico de formação. Então é um setor que não tem praticamente nada a ver com cafeteria, né? Mas tem a alquimia ali, engenheiro químico. Tem. Nesse ponto, sim. Mas meu pai, ele é comerciante, ele já vende serviços e produtos há muito tempo. Então ele sempre trabalhou nesse ramo de comércio. E a gente vai em busca de um sonho, né? Na verdade, o Jorge Paulo Lema, ele tem um livro que se chama Sonho Grande, em que ele expõe como que foi a vida e obra dele, né? Desde o Banco Garantia, que ele adquiriu, até a compra da Ambev, até a formação da Ambev, na verdade. Então, assim, é tudo motivado por um sonho mesmo, porque o empreendedorismo em si, ele é um divisor de águas. É onde ali você aprende, você vira casca grossa de verdade, porque tem alguns desafios que a gente tem que passar, todo empreendedor passa. Então ali você adquire uma casca, mas é como se fosse colocar um filho no mundo, sabe? Você vê o seu negócio ali com as pessoas indo e falando bem, cara, isso não tem dinheiro que pague, vamos colocar assim. E foi um sonho realmente, né? Tanto meu quanto da minha família, da gente estar abrindo um negócio, mais um negócio aqui em Teixeira de Freitas, que a gente possa somar aqui no comércio de Teixeira. Júlio, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui, falando um pouquinho desse segmento tão importante, né? De empreender num segmento como a de cafeteria, mas não apenas uma simples cafeteria, é uma franquia importante, tradicional, que é o Inverno de Itália. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Agradecer de novo também os nossos parceiros, o CDL e o Sebrae. O Sebrae e o CDL também está comigo lá no meu negócio. Muito obrigado pelo convite do Vera Brothers também. Tamo junto. É isso aí. Conversamos hoje com o Júlio Almeida, ele que é empreendedor franqueado da Inverno de Itália, a cafeteria diferenciada aqui na nossa região. Quer tomar aquele cafezinho diferenciado, um cafezinho gostoso, um café expresso, um café gelado, um chazinho, entendeu? Ou algumas guloseimas? Inverno de Itália. É lá mesmo. Então fiquem todos com Deus. Até a próxima.